Olá pessoal, nessa videoaula vamos tratar um pouco sobre o assunto de classificação das ondas. A aula será regida por mim, João Felipe, Luana Vanessa e Maria da Conceição. Dentro do assunto de classificação das ondas, abordaremos a definição de uma onda, as características de uma onda, a sua classificação quanto à natureza, a sua classificação quanto à vibração, a sua classificação quanto à propagação e comentaremos um pouco sobre um dos exemplos que melhor explicam a classificação das ondas, que são os terremotos. Definição: as ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem o transporte de matéria, apenas de energia. O elemento que provoca uma onda é denominado fonte, por exemplo, em pedras lançadas nas águas de um rio, gerando ondas circulares. São exemplos de ondas: ondas do mar, ondas de rádio, som, luz, raio-x, micro-ondas, dentre outras. A parte da física que estuda as ondas e suas características é chamada de ondulatória. Como pode observar-se abaixo, os pontos mais altos das ondas são chamados de cristas e os pontos mais baixos das ondas são chamados de vales. Para caracterizar as ondas, usamos as seguintes grandezas: amplitude, que corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio ou ponto de repouso da onda até a sua crista. Período, representado pela letra T, que corresponde ao tempo de um comprimento de onda. No Sistema Internacional, a unidade de medida do período são os segundos. Comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas, como mostra na imagem abaixo. Velocidade da onda indica a rapidez com que a perturbação percorre o meio. Depende do meio e do tipo de onda. A equação que representa a velocidade é V igual a comprimento de onda vezes a sua frequência. Frequência, o número de oscilações completas por uma unidade de tempo. No Sistema Internacional, a frequência é medida em Hz. A equação que representa a frequência é F igual a 1 sobre T, que representa o período. Quanto à natureza, há dois tipos de classificação de ondas: as ondas mecânicas, que necessitam de um material para que haja propagação, por exemplo, as ondas sonoras e as ondas em uma corda. O outro exemplo de classificação de ondas quanto à natureza são as ondas eletromagnéticas. Nesse caso, não é necessário que haja um meio material para que a onda se propague, por exemplo, as ondas de rádio e as ondas de luz. Classificação quanto à vibração. As ondas também podem ser classificadas de acordo com a direção de vibração. São elas: ondas longitudinais. A vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. Ondas transversais. A vibração é perpendicular à propagação da onda. Exemplos: onda em uma corda e onda em uma mola, como mostra a imagem ao lado. Classificação quanto à propagação. Segundo a direção de propagação das ondas, elas são classificadas em ondas unidimensionais, as ondas que se propagam em uma direção; ondas bidimensionais, as ondas que se propagam em duas direções; ondas tridimensionais, as ondas que se propagam em todas as direções possíveis. Como exemplos de ondas do primeiro tipo, ondas em uma mola. Como exemplo do segundo tipo, ondas se propagam na superfície de um lago. E como exemplo do terceiro tipo, ondas sonoras. Agora vamos comentar um pouco sobre um exemplo que melhor define a classificação das ondas. As ondas geradas por um terremoto são ondas mecânicas. Basicamente, são deformações elásticas que se propagam pelo interior da Terra, transportando energia. Não há, porém, um deslocamento efetivo do meio que é atravessado pela onda, ou seja, não há transporte de massa. Durante a passagem de uma onda, cada partícula do meio efetua um movimento oscilatório em torno da sua posição de equilíbrio. As ondas sísmicas de um terremoto podem ser tanto transversais quanto longitudinais. Dentre as ondas que se movem no interior da Terra, as ondas primárias são as mais rápidas. Além disso, são ondas longitudinais, tal como as ondas sonoras. Essas ondas podem se propagar através de sólidos e fluidos. Ao se deslocar através da Terra, comprimem e distendem as rochas ao longo da direção em que se propagam. Por serem de natureza longitudinal, as ondas primárias de um terremoto não costumam provocar muitos danos. As ondas secundárias constituem outro tipo de onda de corpo, que se propaga no interior da Terra. Elas são transversais,
deformando as rochas em direção perpendicular à direção de propagação, tal como a onda oceânica. Bom, é assim que encerramos a nossa videoaula. Espero que gostem e que tenham acrescentado em algo para o seu conhecimento.